Aleluia, povo de Deus, graça e paz. A pastora está lembrando que é 9 horas. Que hora acaba esse negócio aqui? 10, então tá bom. Pastores, aqui tem um grupo de pastores da chácara. Eu trouxe um caderninho. Se por acaso você esqueceu de anotar, eu dei vontade de trazer. Tem algum pastor que não anotou? Tem obreiro? Então, meu filho, pega logo aí. Tem mais algum pastor que não notou seus dados? Pronto, acho que só falta um. Muito bem, povo de Deus. Nós louvamos a Deus por esse tempo, por essa criatividade. Amém? Por essa criatividade. Aqui da El Shaddai. E na hora da adoração e acontecendo as coisas, eu digo, Senhor, nós estamos aqui juntos com tudo isso. Obrigado. Para uma coisa, nós vamos aprender a orar nesses dias. Amém? E há muita coisa prática que Deus vai trazer aqui. Mas você já notou que desde esse primeiro dia, que o alvo daqui é que você saia com uma convicção, com uma certeza de que sem oração, obrigado, sem oração não há futuro para a sua vida familiar. Aleluia. Então, eu quero que você coloque um sobrenome hoje em você, que vai lhe acompanhar nessa caminhada. Talvez você vá dizer homem ou mulher de oração, bata no seu peito e diga aí comigo, eu sou um homem de oração, ou sou uma mulher de oração, eu sou um rapaz de oração, aleluia. Irmãos, e não se tem pais, não se tem filhos como antigamente, não sei se você já escutou essa frase. Pois é. Essa é uma verbalização que denota uma fragilidade na vida de alguém. Não se tem filhos como antigamente, porque também não tem pais como antigamente, porque vivemos um tempo completamente diferente. Mas eu quero dizer para você, não tem pais iguais, não tem pais de sucesso, talvez como antigamente, nem filhos. Mas olha aqui para mim. Nós temos um inimigo que é o mesmo. O inimigo é o mesmo. E nesta concepção de guerra que a conferência tem, eu quero que você compreenda que sua guerra não é contra uma pessoa, não é contra um pai, não é contra um filho, é contra o inimigo que está por trás. E é contra ele um inimigo que já foi vencido. Jesus já o venceu. O que nós estamos fazendo aqui é nos apropriar da vitória. Nos apropriar da vitória. O que nós estamos fazendo nesses dias é nos apropriando dessa arma poderosa que é a oração. E eu tenho convicção no meu espírito que a partir de hoje até o final, você vai sair daqui com estratégias maravilhosas para essa vitória. Aleluia? Para essa vitória. Eu sei que você está olhando para mim, eu tenho 25 anos, eu tenho 24 anos que sou pai, então 25, porque a gente conta desde que o menino é gerado. Aqui tem pais que eu abracei agora como irmã Emídio, que tem muito mais tempo do que eu, mães com muito mais tempo. E eu não desejo que você saia daqui dizendo, se eu tivesse ouvido isso, ou se eu tivesse acordado para isso. Você perdeu algumas guerras, algumas batalhas, mas a guerra não perdeu. Aleluia. A guerra não perdeu. E esse é o desejo do meu coração hoje, é lhe preparar para batalhas que virão. Mas irmãos, você tem uma guerra. Você tem uma guerra que não está perdida, que você não passou do tempo. Aleluia. E quando eu entrei, eu achei
o pai da pastora Vilma, o irmão Daniel, obrigado, ali sentado. E eu posso imaginar quantas batalhas ganhou e perdeu na vida. Mas, irmãos, é vencedor. A guerra está vivo. E ele disse para mim: pastor, faça um clamor por mim, porque eu quero ser curado dessa perna. Eu digo: irmão, Daniel quer andar com essa perna. Não sei se ele quer andar de bicicleta, não sei o que é que ele quer fazer. Mas, irmão, se o irmão Daniel está aqui, e ele crê no poder da oração, e nós estamos num lugar de guerra, eu vou atender o primeiro pedido dele. Eu vou orar por cura agora. Aleluia. Irmão Daniel, fique em pé aí, se esforce. Estenda a mão para cá. E nós vamos honrar a fé do irmão Daniel. Aleluia. Pastor Eli, toque no joelho dele aí. Estenda a mão para cá. Doce Espírito de Deus, nós estamos juntos nessa hora, na convicção e na certeza que algumas batalhas foram perdidas, mas a guerra nunca será perdida, porque o Senhor é aquele que já teve a vitória final. E Senhor, e agora nós queremos juntos nessa hora interceder por essa luta diária que o teu filho Daniel tem tido, que é pela cura, ó Pai de amor, dos teus ossos. Senhor, se houver algum pecado, vem perdoar o irmão Daniel. E Senhor, e nessa hora, no nome de Jesus, vem trazendo saúde na vida dele. Saúde. Nós declaramos doença como igreja. Vai embora no nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, tudo aquilo que é contrário à vida do irmão Daniel, no nome de Jesus, vai embora. E nós declaramos vigor. E nós queremos ver ele te adorando, Senhor, indo nos lugares com seu violão, pregando a palavra, sendo companheiro da irmã Lloyd. Da irmã Lloyd. No nome poderoso de Jesus, nós declaramos cura, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Você pode sentar. O culto está sendo transmitido? Aleluia. Quem ainda não é pai nem mãe aqui, levante a mão. Quem ainda não é pai nem mãe, dá tempo ainda, viu? Graças a Deus. Olha, eu quero dizer para você que levantou a mão, que você é um privilegiado de estar nessa conferência. Amém? Significa que você vai ter ferramentas para errar menos. Amém, Zilaura? O menino não está atrasado não, viu? E eu quero caminhar aqui com 3 pais da Bíblia, com 3 famílias da Bíblia. Nem sempre são claras, mas eu quero que você caminhe comigo em 3 textos da Escritura Sagrada. Primeiro está em Gênesis 4. Diga glória a Deus. Gênesis 4. Eu imaginei como pastor, eu não conheço todos vós, mas essa congregação eu conheço muita gente, né? Então, eu conheço os bisavós de alguns de vocês, eu conheci os avós, os pais, os filhos e estou conhecendo os netos. Aqui tem da família do irmão Emílio, da família do Aldenor. Eu conheci o pai do irmão Emílio, o irmão Emílio, os filhos, os netos dele. Eu conheci a Andressa que orou aqui, conheci seus pais, que é Aldenor e a Antônia. Conheci seus avós, conheci bisavós dela. Irmãos, e se a gente pudesse colocar cada família aqui para relatar as vitórias, alguns que eu vou citar aqui, que estão hoje aqui, algumas mulheres e homens que são de uma envergadura extraordinária, que não tem um registro nos livros
mas tem um registro de sucesso nessa cidade e na igreja de Jesus. Como seria extraordinário poder relatar o que a maioria de vós que estão aqui já são vitoriosos por essa posição de guerreiro e de guerra. Aleluia. Gênesis 4, do versículo 1 até o 5. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor, e tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. A Bíblia fala dessa família, até agora vai chegar outro. Ela fala de Adão e Eva. A Bíblia não descreve uma coisa tão simples e rotineira na vida de Adão e Eva, que era a adoração. Mas, irmãos, a Bíblia só diz que Caim e Abel aprenderam a adorar, fazer um altar, trazer algo para queimar ao Senhor. A Bíblia só descreve Caim e Abel fazendo algo. Está implícito e claro que eles estão repetindo um comportamento que aprenderam com seus pais. Eu não sei qual a participação de Eva aqui, mas como a maioria das mulheres estão organizadas, eu imagino que Eva foi lá com Adão ensiná-los e eles a fazer os seus próprios cultos, suas próprias oferendas, e talvez, se ela não ensinou, eles viram ela preparando. Diga comigo, eu vou aprender com Adão e Eva. Irmãos, eu não sei como você ensinou seus filhos. Diga comigo, ainda dá tempo. Mas, irmãos, eu e minha esposa, nós fizemos um propósito de ensinar eles a Bíblia, de contar história. Minha esposa investiu o nosso dinheiro, que não era muito, em tudo que você puder imaginar que tinha naqueles anos. E esses dias que meu filho está longe, cada vez que chega um dos cantores da época da infância dele, ele diz: mãe, eu estou lembrando. Todo o dinheirinho era para comprar um CD e era caro, um DVD, para ensinar. Meu filho já me deu muitos presentes, mas ele me deu um agora no Dia dos Pais. Diz: pai, entre as coisas muito que ele falou, ele disse: agora eu entendo o que a Bíblia diz, que ensina um menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E outras coisas que eu falar, eu vou chorar aqui. Eu quero dizer para você, aqui, não, deixa só para mim mesmo. Olha, irmãos, Caim e Abel aprenderam com Adão. E é impressionante que quando Deus recebeu a adoração de um e de outro, faltou uma lição lá. Talvez Adão não disse: olha, meu filho, você tem que olhar para a motivação do seu coração. O que você oferece a Deus deve ser o melhor. Não foi porque Caim não matou um animal, não foi isso. Tinha algo errado dentro do coração de Caim. Ele estava fazendo um culto por fora, mas por dentro ele estava com o coração errado, porque Deus aceita a adoração pessoal. Você vai ensinar uma criança, por isso que eu disse que vocês, se não estão pais, são privilegiados. E você já escutou nós, Emílio, os mais velhos que estão aqui, que filhos crescidos, trabalhos dobrados, está repreendido. Filhos crescidos, oração constante. Filhos crescidos, oração contínua. Porque filhos crescidos, eu sou responsável em vê-los de pé. Eu sou intercessor deles. Eles nasceram de mim e eles vão me enterrar. Porque eu, enquanto viver,
estarei intercedendo por eles, para que eles permaneçam de pé. Adão e Eva ensinou algo para os filhos. Irmão, ensine algo que talvez essa criança não sabe, porque ela está aprendendo essa coisa agora. Você vai ensinar para ela. Ela não entende porque é que você bota uma moedinha na mão dela e diga, vá lá, no gasofilácio. Você já viu o menino levar? Eu já vi. O pai dá o dinheiro para botar no gasofilácio e ele... Não, amanhã eu vou comprar balinha lá amanhã eu vou comprar balinha lá na escola. Não, meu filho, isso aqui é para botar na igreja. E amanhã vai ter? Ele não sabe por que ele está fazendo aquilo. Mas um dia ele vai entender. Ele vai entender. Ele vai aprender. Você vai ensinar um versículo para a criança. Diga comigo, meu filho, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não entende agora. Mas quando ele crescer, a revelação de Deus tem como se expandir dentro dele. Porque ele já tem o conhecimento da palavra. Ensine. Vai repetindo. Amém, Isaac? Pode aprender, meu filho. Você vai aprendendo. Talvez como um garoto da Nova Aliança Ágape, que a mãe ensinando para ele. Repita comigo, meu filho, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Daqui a pouco ele parou e disse, não, mãe, pastor Nonato é meu pastor, nada me faltará. Não, meu filho, aqui é outro pastor. Aqui é o nosso pastor, aqui é o pastor do pastor Nonato. Ele aqui é Deus. Mas teve que ensinar logo. Ensine, porque essa palavra vai estar com você. Eu comecei a aprender a Bíblia com 12 anos. E antes, hoje nós lembramos pela manhã na chácara. E antes que Deus me desse o dom de língua, como a proteção da minha mente nas horas de tentação ou de angústia. E a vai embora tudo. Eu recitava a Bíblia que eu tinha decorado. Recitava a Bíblia para minha mente lembrar da vontade de Deus. Ensine para a criança, irmãos. Adão aprendeu com Deus. E ele agora está passando para Caim e Abel. Passou. Cada um deles está fazendo um culto individual agora. Não está mais Adão e Eva indo fazer culto com eles. Agora ele está lá adorando a Deus. Eles vão adorar a Deus amanhã. Por isso, o tempo que você vai investir, irmão, de ler a Bíblia com ele, é agora. Que eles aprendam com você agora. Vá criando propósito na sua vida. Quando os meus filhos nasceram, eu fiz um acordo entre eu e Deus. Que tudo que eles me pedissem a respeito de Deus, eu ia fazer. Eu acho que um anjo, um dia cutucou no Judas. Contando, cansado, meia-noite. Mais de meia-noite, 1h, contando história para ele, e ele não sabia falar direito, dizia, pai, mais uma. E outra, quando terminava de contar, ele levantava o dedinho, pai, mais uma. Eu digo, anjo, quem mandou tu vir dizer para esse menino, que eu tenho um propósito, que tudo que ele me pedir eu vou fazer, e eu digo, eu não vou dizer para ele, meu filho, tá bom, amanhã o papai conta mais. Não, eu não vou ser reprovado, até que ele não aguentou mais. Você precisa ter propósito. Você precisa parar por eles. Você precisa explicar para eles. E pastores que estão aqui, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Não acha que você terá-los para ensiná-los. Priorize eles mais do que suas ovelhas. Priorize eles mais do que suas ovelhas. A gente acha que nós não teremos. Eles estão na minha casa. Às vezes uma pessoa diz assim, não, pastor Marcos Paulo, você vai para casa lá. Não, irmão, lá na casa tem outra coisa para fazer. Dê para o seu filho o que ele está precisando agora de Deus. Baixe, se possível, na altura dele. Fale com ele agora, porque essa oportunidade vai ser perdida e talvez nunca mais você a tenha. Diga comigo, eu vou ensinar hoje. Aleluia. A Bíblia, irmãos, não responsabiliza Adão e Eva pelo pecado de Caim. A Bíblia não diz que Adão foi responsável. Adão e Eva foi responsável pelo pecado da queda da humanidade, mas não pelo assassinato. É tanto que quando Deus fala com Caim, Deus não culpa Adão.
teu pai errou. Não, não. Era um erro de Caim. Adão tinha ensinado como adorar a Deus. Aleluia. Diga comigo, eu estou aprendendo e eu vou vencer nessa guerra. Aleluia. Talvez Adão não ensinou para Caim as motivações corretas do coração, mas ensine o que você pode ensinar hoje, que vai estar na memória deles. E esse é um desafio nosso, que é ensinar a memorizar, decorar versículos. Ensine. A nossa casa, desde que nossos filhos nasceram, tinha versículos bíblicos em todos os lugares. Antes deles saberem ler, já tinha. E na medida que for aprender, de tempo em tempo, que for aprendendo a ler, de tempo em tempo, eram renovados. Na porta do banheiro, na porta do guarda-roupa, pregado textos bíblicos, para que pudesse memorizar. E a pastora Jesus encontrou uma estratégia boa. Ela pagava para decorar versículo. Se você decorar, eu lhe pago tanto. Era ligeiro para mim decorar a Bíblia. Tem pastores na Nova Aliança que pagam para os filhos lerem, depois que aprendeu a ler, pagando para ler. Eu quero que você olhe agora para a Bíblia, para outra família. Está lá em Jó, capítulo 1. Pais que estão aqui, diga comigo, é um privilégio ensinar. Diga, é um privilégio ensinar sobre Deus. Aleluia. É um privilégio ensinar. Quantos não nasceram em um lar evangélico? Como a Andressa que estava aqui agora. Quem não nasceu no lar evangélico? Pergunta para essas pessoas a vontade que eles tinham de ter aprendido a Bíblia, que nós só viemos aprender depois. Jó capítulo 1, do versículo 4 ao 5. A Bíblia diz assim: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Repita comigo, essa era uma prática constante de Jó. Irmãos, ele sabia que os filhos pecavam, que podiam pecar, e ele estava agora em adoração a Deus, à madrugada, no tempo que os filhos faziam banquetes. Ele voltava agora, por exemplo, talvez eles, em algum momento de que beberam, falaram uma palavra contra Deus e não lembram. Eu agora, Senhor, estou na tua presença, te adorando, te cultuando, pedindo perdão, e diz que essa era uma prática constante de Jó. Diga comigo, Jó era um intercessor. Pais e mães, e você que vai ser pai, através da intercessão, todo o processo de libertação na vida de uma pessoa pode ser feita. Todo o processo que leva essa pessoa para Deus, você pode fazer como intercessor. Jesus é nosso intercessor, e através dele nós somos perdoados. Porque ele está intercedendo por nós. Nós vamos a ele, ele nos perdoa. Você que é pai, você pode dizer: Deus, eu estou pedindo perdão pelo pecado do meu filho. O pecado desse filho será perdoado? Não, ele vai pedir perdão. Mas você, como intercessor, está fazendo com que a realidade espiritual chegue sobre ele. Você que é pai, que é mãe, tem uma autoridade extraordinária sobre o seu filho enquanto você viver. Você tem uma identificação.
E quanto mais forte é a identificação, mais forte é a autoridade. Quando a Andressa orava aqui, ela é imperatrizense, ela nasceu nessa cidade. Deus responderia a oração de outro justo, responderia. Mas ela nasceu nessa cidade, essa cidade é dela. Tem uma autoridade. O nível de intercessão de um pai, irmãos, é altíssimo. Me pertence, nasceu de mim. E você vai diante de Deus agora preparar o caminho para o arrependimento. Você vai estar dizendo: Senhor, eu estou justificado pelo teu sangue, e eu estou te pedindo, Senhor, perdoa meu filho, tem misericórdia dele. E Deus vai ter por causa de você. Vai ter por causa de você. A intercessão, que é essa arma poderosa, parece algo injusto, mas quando você vai diante de Deus, pela autoridade que você tem de justificado pelo sangue do Cordeiro, o Senhor vai lhe atender por causa de você. Virou um carro, tinha 5 pessoas, morreram 4 e um escapou. Pode perguntar quem foi que escapou. Tinha alguém orando por ele. Tinha uma mãe orando por ele. Tinha uma tia, tinha uma irmã. A intercessão não vem por merecimento, mas vem pelo poder, pela autoridade que tem o intercessor. Você precisa crer que, como intercessor, justificado pelo sangue do Cordeiro, você vai diante de Deus, você vai diante das circunstâncias, você vai diante de Deus pedir perdão pelos pecados dela, limpando, protegendo a vida dela. Você vai diante de Deus pedindo perdão e amarrando toda circunstância ruim. Você vai diante de Deus pedindo Deus para abençoar, e vai diante do diabo e vai dizer: solta, não toca, eu te proíbo de tocar nele. Você tem a autoridade dada pelo justo Jesus, e você agora é justo através dele. O intercessor está diante de Deus pedindo misericórdia, mas está diante do diabo dizendo: eu te proíbo de tocar. Vai diante das circunstâncias que essa pessoa está vivendo, a dificuldade de trabalho, a dificuldade dos relacionamentos, as crises, e você vai dar um basta, porque você vai estar orando. Você é uma autoridade. Jó compreendia que, como ele não estava em pecado, ele podia fazer um culto, um sacrifício a Deus, pedindo perdão por pecados que talvez ele não soubesse. E olha aqui, pais, olha aqui para mim. O pecado que o diabo levou você, sua esposa, a pecar, mais cedo ele vai tentar fazer seu filho pecar. Diga comigo: ingenuidade, vai embora. Tem pais que hoje estão servindo a Jesus e acham que o diabo virou burro, que ele agora não tem estratégia para pegar seus filhos. Pelo contrário, irmãos, ele sabe como pegou você. Ele sabe como pegou os homens da família, como pegou as mulheres da família. Essa informação o diabo vai usar para trabalhar. Vá protegendo, vá protegendo. Eu conheço alguém que foi extremamente abusado e molestado na infância e se levantou num estilo de proteção. Errou em outras áreas, mas os filhos são protegidos de abuso, de molestação, porque agiu sabendo que o diabo não para de trabalhar e que os filhos não iam viver o que ela viveu. Diga comigo: passividade, ingenuidade, vai embora. Se levante numa atitude como Jó de orar, mas seja vigilante. Abra o olho. Abra o olho. Um homem que hoje está bem em Deus, os nossos filhos são mais inteligentes do que nós. Você sabe disso, não sabe? Eles são mais inteligentes do que nós.
E não é fácil criar uma pessoa quando ela é mais inteligente do que nós. Mas você tem a inteligência espiritual de Deus. Um adolescente ligou para a mãe. Disse: mãe, eu vou dormir na casa de fulano. E combinou com o coleguinha dele, tudo da igreja. Se a mãe ligar, disse que eu vou para tua casa. 2 crentes bom ligaram e combinaram. Só que eles não podiam combinar era com o pai e com a mãe, né? Mais tarde, já era meia-noite. A mãe disse para o marido: eu acho que a gente pode buscar, vamos buscar o menino. Já deu tempo. Ele ia conversar com o adolescente. Irmão, fulano está aí. Ele dizendo não do menino. Fulano está aí? Aqui? Não, tá não. Ele não está aí? Tá não. Eu sei onde ele está. Os pais da namorada foram viajar para a fazenda. Ficou só a namorada e o irmão. Tirou de cima da cama. Bateu na porta, escondeu a moto lá dentro. Tá aí, meu filho, abre a porta. Eu sei que tu tá aí. Abre, pode abrir, eu sei que tu tá aí. Vem para casa. Pensa num crente bom que aquele menino está hoje. Mãe aqui, olha aqui, mãe. Você não tem o diabo não, você tem o Santo Espírito. Vence o cão. Mãe, eu vou fazer um trabalho escolar. Isso é velho demais, irmão. Eu vou dormir na escola, na casa dos meus colegas. Larga de ser tolo, irmão. Se faz trabalho de noite não, irmão. De noite se peca. Acorda. Meu filho, venha fazer o trabalho aqui em casa então. Mas mãe, não tem dormir, venha. Eu e seu pai dormir no seu quarto. Ele dorme. Mãe, venha para casa. Mãe e pai. Jó não era ingênuo. Ele sabia que os filhos dele podiam pecar. Ele sabia que um dia quando ele bebeu, ele perdia o controle. Ele disse: meus filhos podem perder o controle. Das maiores tragédias dessa cidade. Eu estou aqui desde que eu tenho 15 anos de idade, irmãos. Estou de volta há 18 anos. Uma família que eu pastoreei. Escuta o que eu estou dizendo. E algum de vós talvez possa ser parecido. Não tinha um professor da escola bíblica dominical que fosse falar com aquele pai e com a mãe sobre aquela criança. Escuta o que eu estou dizendo. Que ele não dissesse que quem estava errado eram os outros. Não, meu filho, não. Ele fez isso. Nunca, jamais estava errado. Outro dia eu vi as lágrimas que aquele homem está sofrendo. Porque ele achou que o filho dele, bonitinho, lindinho, queridinho dele, veio transferido do céu celestial, não era contaminado por pecado. Irmãos, seu filho não é cão, mas também não é anjo. Tem mais possibilidade de ser cão do que anjo. Por isso, irmão, abra o olho. Abra o olho. Você não será violento, mas você vigiará. Vai diante de Deus pedir perdão pelos pecados dele. Faça como ovelha que eu tenho. Ei, será que eu não vou entregar ela não? Uma ovelha minha, não está aqui Imperatriz não. Estão dormindo, ela vai lá, bota o telefone, o dedo no iPhone, abre o celular, ela vasculha tudo que tem lá dentro. Dormindo, ela pega o dedinho do outro, vasculha tudo que tem lá dentro. Está dentro da casa dela, são 2 adolescentes. Olha aqui, irmãos, diga comigo que eu tenho o Espírito Santo de Deus. E ele é criativo. Seja criativo, mas entrar na privacidade que conversa, irmão. Entrar para proteger, para guardar. No nome de Jesus. Irmãos, e vá preparando seus filhos. Vá preparando. Conversa com a pastora Vilma, o que é que ela diz por menininho. Você já sabe muita coisa. Vai dizendo, vai inculcando na cabeça dele.
Muita coisa que a gente sabe que a pastora Vilma disse, eu não vou falar aqui para não envergonhar o menino. Olha, diga comigo, eu tenho um Santo Espírito e eu sou mais inteligente do que meu filho. Seu filho só tem inteligência, mas você tem a ajuda de Deus. Senhor, me ajuda. E olha aqui, irmãos, quando você achar que é, olha aqui para mim, quando você achar que é, já é. Tem algo errado. Meu filho tem algo errado? Não, mãe, a senhora está doida? A senhora está doida? Mãe, a senhora vê o que não existe. Você tem, mãe, pai, você ama Deus e ama esse garoto, essa garota. Você não vai perder para as trevas, diga amém. Levante pela madrugada. A Bíblia diz que ele levantava de madrugada porque ele tinha tempo para orar. Vá lá na cama deles. Meus filhos, eu quero dizer para você, nunca tiveram o direito de fechar a porta dos quartos. Só quando ficou grande, porque outras pessoas na casa, mas pequeno, menino pequeno, fechar a porta de quarto, nunca. Só quando viraram rapaz e moça, foram crescendo, porque a gente levantava para impor a mão sobre eles, para orar sobre eles, para impor, botar o meninozinho de 10 anos para fechar a porta de casa, só se você tem visita dormindo na sua casa, leva as chaves para lá. Você tem menino que, mãe, meu filho, posso entrar? Avise por educação, mas de noite quando estiver dormindo, vá lá, tem um pensamento para mudar, tem uma inclinação que você está percebendo que está errada, vai lá, bota a mão em cima da cabeça da criança. Irmãos, às vezes as professoras da escola são mais observadoras do comportamento que a mãe. Misericórdia, irmãos. Diga comigo, eu não vou perder para as trevas. Jó sabia do que era possível. A Bíblia não diz que os filhos deles ficaram bêbados e que falaram palavra contra Deus. A Bíblia não diz. Mas diz que esse pai, ele não fala da mulher, mas eu imagino que essa mulher estava lá. Levanta, mulher, vamos orar. Ora tu sozinho. Não, não funciona não, anda. É melhor nós dois. Vamos entrar em concordância aqui. Jó, gente, Jó era um homem que não era ingênuo. Pais que estão aqui, nunca é cedo para começar a conversar aquilo que você sabe que precisa conversar. Não é fácil conversar com pais. Os adolescentes que estão me ouvindo sabem. Mas irmãos, pais, quem tem que tomar iniciativa é você. Deixa eu correr aqui que tem mais uma família. Eu quero citar agora uma família lá em 1 Samuel, capítulo 2. Aliás, eu falei de celular aqui. Se você vai dar um celular com internet para uma criança, você é sem juízo. Para não dizer que você é louco. Dê um celular para ele se comunicar com você. 1 Samuel 2, 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, ele era um pastor, um sacerdote. Assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família do seu pai quando ele estava no Egito, sob o domínio de Faraó? Eu escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombaram do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas para o povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi à sua família e aliás ao seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Diga misericórdia.
Irmão, esse é um contexto. Ele era sacerdote. Esses filhos dele, Ofni e Finéias, ficavam na porta do templo. E pela influência deles, eles mantinham relação sexual com aquelas mulheres. A carne toda tinha que ser torrada. A gordura era para Deus. E o sacerdote tinha o direito de comer a carne, mas depois era passar pelo processo. E eles, sabe o que eles faziam? Chegava lá e via aquelas picanhas grandes. Ei, me dê a picanha aí. Eu quero ela inteira para mim. Me dê essa coxa, esse pedaço do boi, eu quero para mim. E a Bíblia diz que ali não fez nada. E Deus disse: agora ali, como você preferiu os seus filhos em detrimento a mim, eu também estou te tirando. E ali Deus começa uma nova linhagem de sacerdotes. E disse: eu vou honrar quem me honra. E o Senhor lança palavras terríveis para a família de Eli. E pai e mãe, olha aqui para mim. Eu sei que é muito difícil. Muito difícil. Algumas vezes parece que eu estou dizendo que não amo meu filho, eu vou prejudicar meu filho. Mas nos ajude a corrigir, a disciplinar, a cuidar do seu filho. Às vezes, ele está errado, você sabe que está errado, e ele está como levita ou com outra posição. Fale, chega, meu filho, vamos conversar com a sua liderança, deixa eu lhe ajudar. Em nome de Jesus, para que não aconteça isso aqui. Eu sei que a gente quer ajudar. Ô pastor, ajude meu filho. Ô irmãos, ajuda. Mas as funções no altar, elas são um privilégio. Ajude. Ame a Deus, mas não ame seus filhos mais do que você ama a Deus. Eu tenho algumas experiências de mães corajosas, que tiveram coragem de disciplinar os filhos, não porque nos amasse, mas para nos proteger. Eu estou diante de uma assembleia da igreja, e o relatório de todos os dizimistas, todo mundo recebia, era um estilo diferente. E o filho daquela mulher se levanta, então, numa folha tinha todos os dizimistas, e por trás e na frente tinha todos os gastos da igreja. Nossa igreja tinha aí, sei lá, 400 pessoas. Aí aquele rapaz se levantou e disse: eu queria perguntar esse gasto aqui, por que gastou esse dinheiro aqui com esse negócio aqui? Ele estava lá atrás, a mãe dele estava na frente, ela se levanta e disse assim: senta meu filho, senta, pode sentar. Pediu licença para mim, pastor, licença, pode sentar meu filho, tu não tem autoridade de perguntar nada sobre gasto, porque o teu nome não está aqui na lista do dizimista do mês. Senta. Pense numa mulher forte. Diga comigo: eu não vou amar meus filhos mais do que eu amo a Deus. Aleluia. Deus disse que Eli zombou dele. Irmãos, talvez as pessoas mais duras que nossos filhos vão ouvir somos nós, porque eles sabem que nós amamos eles. Em nome de Jesus, você é alguém que acorda seu filho, que acorda seu filho. Você não é alguém que pragueja, mas é alguém que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Aleluia. Há muita coisa linda que eu gostaria de dizer aqui, mas eu vou proteger a privacidade dos meus filhos. Muita coisa que eles se tornaram exemplos que me surpreenderam. Eu não sei que dia, só contar uma. Eu não sei que dia eu disse para meu filho, não sei que dia, em algum lugar. Mas não só uma vez, nos trabalhos dele, nada dois, eu descobri depois, por outras meios, que o primeiro salário dele
naqueles empregos era entregue para Jesus. Eu nunca fiz esse voto com ele, mas eu sabia, ele sabia e ele me viu administrando as coisas do Senhor. Ele me viu nunca abusando, nunca usufruindo daquilo que podia ser ou manipulando as coisas. Nós temos que amar Deus mais do que eles. Você pode dizer amém? Nós vamos dizer não para eles, porque nós queremos dizer sim para o Senhor. Irmãos, essa é uma conferência de oração. Eu quero convidar a pastora Jesus. Ela vai dar um testemunho aqui de uma guerra que nós passamos no passado. E como Deus nos deu vitória. E no final eu vou orar aqui. Enquanto eu estava sentada ali, eu estava pensando que hoje está se cumprindo aquilo que o salmista diz lá no Salmo 78, verso 4, que ele diz assim: contaremos às vindouras gerações o seu poder, o seu amor, aquilo que o Senhor tem feito. E eu sei que esses dias aqui, as pessoas que vão passar, elas vão relatar do amor, do poder do Senhor. E eu queria aqui, rápido, falar e dizer que essas guerras que eu e meu esposo e muitas pessoas têm vencido, os nossos discípulos, elas foram vencidas pelo poder da oração e pelo poder da unidade entre eu e o meu esposo, em concordância. E a outra coisa muito importante, ajuda das pessoas certas. É já que vocês vão entender porque eu estou falando, ajuda das pessoas certas, a unidade, eu e o meu esposo. E eu estava lembrando hoje que um dia eu fiz um propósito na minha casa. Eu disse, eu vou fazer um propósito. E eu já tinha feito vários propósitos, e esse foi inédito. Eu disse, vou fazer um propósito em orar 5 horas da manhã pelo meu esposo. E eu... Aqui é o quê? Guerra, né? Eu não sei se a guerra maior minha era acordar às 5 horas da manhã. Porque tá aí uma pessoa que tem facilidade para dormir. A guerra é acordar. Eu disse, eu vou fazer um propósito 5 horas da manhã, Senhor, pelo meu esposo. Ele precisa muito de oração. Queridos, eu pedi ao Senhor, Senhor, me acorda 5 horas da manhã. Eu quero um sinal teu, Senhor. Queridos, 5 horas. Foi 40 dias de oração. Todo dia, 5 horas da manhã. Eu pedi a Deus para me acordar. Pois não é que ele não acorda? Ele acorda. Eu disse, eu acho que eu não vou conseguir 40 dias acordando 5 horas da manhã. Eu pensei que eu não ia vencer. Gente, 5 horas da manhã, o Senhor me acordava. Às vezes, eu tinha que ir no banheiro. Às vezes, meu marido roncava. 5 horas da manhã, ele roncava mais alto. Aí eu acordava, eu olhava o relógio, 5 horas da manhã. Gente, Deus usava tantas estratégias para me acordar 5 horas da manhã. E eu ia para o banheiro para não acordar meu esposo e orava. Então foi um momento de guerra para eu acordar. Mas eu entendi que Deus estava me preparando. E o que eu vou falar aqui daquilo que foi vencida a base da oração. Eu nunca falei isso em público, mas já se tornou público. Mas eu nunca falei nem nos congressos que eu já fui ministrar. Mas eu quero dizer que foi a guerra mais difícil. Foi a pior guerra, eu humanamente falando, que eu tracei na minha casa. Eu lembro que
por conta de uma decepção na escola da minha filha, de palavras proferidas, bullying hoje falado, né? Na escola, algo aconteceu no coração dela. Por isso que eu disse que foi a maior guerra que foi travada na minha casa, na minha vida. E eu lembro que um dia depois desse fato ter acontecido na escola, a minha filha saiu cedo, pegou uma mochila, colocou alguns pertences. Eu não sabia que tinha alguns pertences dela na bolsa, não. Mãe, eu vou na casa da minha discípula. E eu disse, tá bom. E chegou a tarde, e eu disse para minha irmã, Lulu, Johanna chegou? Ela disse não, mas ela disse que ia para a casa de uma liderada, de uma discípula, coisa assim. E eu disse, tá bom. E aí chegou 6 horas da tarde, o Judson chegou. Judson, você viu Johanna? Não. E já era 10 horas da noite, eu disse, não, a célula deve ter demorado e talvez ela vai chegar. E eu comecei a me preocupar. E naquele dia as horas passavam, meu filho saiu, meu esposo tinha ido ministrar em uma igreja. Eu sei que todo mundo chegou em casa. O Judson ainda não tinha. E eu comecei a me preocupar mais ainda. Quando foi 12 horas da noite, eu já estava em desespero. Eu disse, não tem célula que termine essa hora mais. E aí eu comecei a me desesperar. Eu comecei a liguei para algumas pessoas da igreja, acho que liguei para Jocirone, eu liguei para tantas pessoas. Eu disse, aonde essa menina pode estar essa hora? E eu chamei meu esposo, chamei Judson, Johanna lhe falou alguma coisa? Não, mãe, essa menina é doida, Naquele jeito dela, dele preocupado. Queridos, naquela hora, eu comecei a orar. Eu comecei a gritar em silêncio. E eu orava naquela hora tão intensa. Eu disse, Deus, faz alguma coisa. Eu já liguei para todo mundo. E eu comecei a gritar naquela hora. Senhor, por favor, faz um milagre aqui. E naquela hora Deus me deu a estratégia de ligar para uma pessoa bem próxima dela. E ela disse, não, pastora. Ela me falou que ia fazer uma viagem. Eu disse, viagem? Vai viajar e nem me falou. Aí eu sei que naquele desespero todo, daqui a pouco eu ouço um telefone tocar, o meu telefone. E quando eu pego o telefone, a liderada dela liga para mim e diz, pastora, eu sei aonde a Johanna está. E eu disse, aonde é que ela está? Ela disse, pastora, ela está na rodoviária. Ela me ligou e disse que vai embora, porque ela não quer decepcionar vocês. E eu disse, ela vai embora? Ela disse que está indo embora. Está esperando o ônibus. Sabe aquela hora onde o seu chão não tem lugar para você? Eu comecei a chorar. E nesse tempo todo, Senhor, gritando, orando. Não tinha outra palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, guarda minha filha. Deus, guarda minha filha agora, Senhor. Atrasa esse ônibus. Eu sei que nós chegamos lá, a menina não tinha partido, estava lá. E depois nós fomos conversar naquela hora. Eu disse, minha filha, por que você fez isso? Ela disse, mãe, eu não quero decepcionar. Mãe, eu sou burra. Eu não tiro nota boa, mãe. Eu quero ir embora, eu quero desaparecer, eu não quero ter vergonha, mãe.
E ali eu comecei a perceber, Deus, se eu acordava às 5 horas da manhã, eu acho que eu não vou nem mais dormir. Eu achando que estava fazendo grande coisa, né? 5 horas. Eu sei que Deus, aquele propósito de acordar às 5 horas, hoje eu entendo. Deus já acelerando dentro de mim para interceder pela minha casa, pela minha família. Eu disse, minha filha, como você ia embora? Ela disse, mãe, eu peguei alguns pertences meus e peguei o seu cartão de crédito. Mano, não tinha nadinha. A menina mal ia chegar em Teresina. Eu disse, tu pegou meu cartão de crédito? Foi. Achando que estava seguro com meu cartão de crédito. Eu sei que a partir daquele dia, querido, Deus me acordou para interceder muito mais pela minha casa. Eu percebi que as minhas guerras não são vencidas no muito falar, mas são nas orações. E eu comecei a intensivar. Aí você talvez não conhece, querido, minhas guerras, 5 horas da manhã, estou orando. Esses dias eu cessei um pouco, gente, mas orando pela minha casa, orando pelo meu esposo, porque meu esposo me proibiu ir para o monte. Eu ia para o monte sozinha. Ele disse, amor, tá perigoso demais ir para o monte, por conta de algumas coisas que aconteceram para o monte. E eu disse assim, mas amor, não posso mais nem orar no monte. Ele disse, não, tu pode orar, tu não pode mais ir para o monte. E eu comecei orando. Mas uma coisa, lembra que eu falei no início? As guerras são vencidas através do poder da oração, da unidade entre eu e o meu esposo. Amor, vamos orar. Naquele dia nós, ali junto, eu não sei o que teria sido se minha filha tivesse ido. Talvez tinha chegado em Açailândia, era o que tinha no cartão. Mas uma coisa que foi fundamental, procurar a pessoa certa, a pessoa cheia de Deus, uma pessoa que dependa do Senhor, porque nós somos igreja. E eu aprendi naquele dia que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, querido. Nós estamos aqui, eu e o pastor Nonato, mas nós chegamos aqui sozinhos. Nós não somos seus pastores. Naquele dia, eu disse, eu preciso de alguém para nos ajudar, amor. Nós precisamos de um profissional. Mas eu não queria expor a minha casa, minha filha. Naquele dia eu gritei por alguém, que eu sabia que era a pessoa certa, que era a pessoa que também tinha uma vida de oração. Eu sei que eu chamei alguém da igreja, uma pastora. Eu gritei, pedi socorro a Jacilene. E eu lembro como hoje, a Jacilene abraçou minha filha, como se fosse filha dela. Lembra, Jacilene? E naquele dia minha filha foi dormir na casa dela, dormiu com o pastor Ricardo, dormiu com a pastora Jacilene. Enquanto nós, naquela noite, nós não dormíamos. Nós ficamos em oração. Orando, Senhor. Faz um milagre no coração da nossa filha. Nossa filha é tua, Senhor. E os planos, os projetos que tu tem para ela, Senhor. Satanás não vai roubar. Minha filha dormiu, passou acho que o restante do dia. E quando ela chegou em casa, ela disse, mãe, me perdoa. Com isso eu quero dizer, quero encerrar. Porque eu tenho muitas histórias nessa noite de guerras travadas, mas vencidas, todas através do poder da oração. Mas para mim essa foi a mais terrível.
Porque minha filha era um bebê para mim. Era de menor. Era uma mocinha. Mas naquele dia eu entendi que as nossas guerras, elas são vencidas através do poder da oração, através da unidade da igreja. Você é fundamental para que essa guerra seja vencida na minha casa, na casa de muitos aqui. Nós precisamos dessa unidade. Naquele dia foi através da pastora Jocilene. Ela foi o nosso socorro. Foi o socorro que o Senhor mandou do céu naquele dia, pastora Jocilene. Isso é muito real na minha mente. E eu quero louvar o Senhor nessa noite. Ele disse que eu não posso contar mais nenhuma guerra. Já é 10 e pouco. Ele disse que é para orar. Queridos, eu quero aqui dizer que as nossas guerras, seja qual for, só Jesus tem o poder. É através do poder de Jesus que nós vamos vencer. Nada na nossa força. Nós podemos até andar, mas nós não vamos conseguir ir muito longe. E se tem uma coisa que o Senhor tem prazer, é de estruturar, é de reinar na nossa casa, é de fazer morada na nossa casa. E eu tenho aprendido que o melhor lugar para eu estar, é claro que é onde tem o povo de Deus, mas é na minha casa. E talvez você que está aqui me conhece muito pouco, mas as minhas guerras, eu tenho as minhas guerras são vencidas no silêncio. Às vezes eu não compartilho, mas eu compartilho com o Senhor. Elas são vencidas. E eu tenho muita dificuldade de ajoelhar por conta da platina. E eu me deito na minha casa. Eu lembro que naquele dia eu fui no banheiro. Eu me deitei no meu banheiro naquele dia. Eu pensei assim, meu Deus, se alguém chegasse aqui ia ver que eu estava doida. Eu deitada ali no meu banheiro, porque eu não queria acordar meu esposo. E eu comecei a gritar, em silêncio, pela minha casa. Por isso você, mulher, eu acho que Deus confiou a nós isso. É por isso que Ele diz a mulher sábia. E é sem palavras mesmo. Aquela guerra foi vencida. O sinal hoje é minha filha ter vencido. E hoje ela, quando ela fala de tudo isso, ela só sorri. Ela disse, mãe, eu pensei que a senhora tivesse dinheiro. Eu disse, eu não tinha, só tinha o cartão. Mas eu não tinha o dinheiro no cartão. E eu quero orar por você. Quer falar? Fala. Pastora vai orar por nós, fique em pé. Diga comigo, eu não vou desistir. Não vou reclamar da guerra. Talvez não foi você que gerou. Você não sabe porque ela está. Mas você precisa saber que é vencedor. E quero dizer uma coisa para você, irmãos. Nunca diga, nunca, jamais abra a boca para dizer, estou cansado, eu entrego, eu desisto. Nunca abra a boca. Eu podia lhe contar histórias e histórias. Aqui mesmo de uma senhora que cansada de tanto lutar como filho, com a tentativa de suicídio. Naquele dia, cansada, Deus, não aguento mais. Naquela hora, ele se enforcou. Não entregue. Você tem direito à vitória. Aleluia. No nome de Jesus, não entregue. Vamos orar? Glória a Deus. Há muitas estratégias, irmãos, mas
No tempo não dá. Muitas estratégias que Deus nos deu. Quando nosso filho não estava muito... E ela fala mais lento do que eu. Quando nosso filho não estava muito bem na fé, ela queria um propósito. No dia que ele não for para a igreja, eu levo a roupa dele, um sapato dele, uma camisa dele. Mas ele vai. Seja criativo. Ore. Mãe, cadê aquela camisinha? Esqueci de botar lá no lugar de novo. Na tarde de milagres foi demais. Seja criativo. Aleluia. E ela vai orar por nós agora nessa constância. E as orações, a minha oração, eu sei que você que me conhece, eu sempre dizia assim, digo para o Senhor, nos momentos de guerra eu dizia, Senhor, eu quero filhos apaixonados por Ti. Era só isso que eu dizia para Deus, Senhor, eu quero filhos apaixonados por Ti. E eu sei que Deus está tornando eles, homens e mulheres apaixonados. Só precisamos pedir ao Senhor, porque isso já é desejo dEle, isso já é vontade dEle, isso já é sonho de Deus, fazer com que os nossos filhos sejam apaixonados pela pessoa certa, Ele. E eu sei que essa oração, Deus tem atendido e vai atender. Senhor, nós estamos nessa noite. Senhor, e a minha oração todos os dias é que meus filhos sejam apaixonados por Ti. Muito mais do que nós como pai e mãe. Senhor, nós queremos nossos filhos apaixonados, Deus, por aquilo que tem no Teu coração. Senhor, eu quero nessa noite estender esse pedido, Senhor, aos meus irmãos aqui, a cada pai, a cada mãe. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, que à medida que os meus filhos forem apaixonados, os deles serão também. No nome de Jesus, Pai, os nossos filhos, eles farão, eles serão, eles irão, Senhor, mais longe que nós. Nós declaramos nessa noite, Senhor, que a paixão do Teu coração